Boa noite, meus queridos e minhas queridas. Os brasileiros estão vivendo mais, mas será que nós estamos vivendo bem? É sobre isso e muito mais sobre a terceira, a quarta e disse o doutor a quinta idade que nós vamos saber agora. Como vai, doutor Luiz Fernando? Olá, muito obrigado pelo convite, né? Eu gosto sempre de estar explicando para a população assuntos acerca da geriatria, que é um assunto cada vez mais... Que é a sua área, né, doutor? E é um assunto cada vez mais falado, né? Uhum. É uma especialidade Porque o relativamente número de nova. idosos só aumenta, né? Só aumenta, só aumenta. A grande preocupação do INSS, né? É verdade, é verdade. INSS. O geriatra é o maior inimigo do O INSS. maior inimigo do INSS, fazer o pessoal viver mais, né? A média de longevidade do brasileiro hoje está em quanto? Vamos lá. A média ao nascer... Primeiro eu queria explicar a questão dos 60 anos, né? O porquê que aqui no Brasil fala-se nos 60 anos é ser idoso, né? Porque aqui tem a população... tem muito... população de rua com 60 anos de idade, é por isso que a nossa média caiu para 60. Na Itália, por exemplo, é 75 para Mas vocês... hoje não é mais 60, hoje é 70 aí. Não, na Itália, para você ser considerado idoso, você tem que ter 75 anos. Certo. Para ser considerado idoso. no documento, idoso. Tá. No Japão, 80. Alemanha, salvo engano, é 80 também. Tá. Para ser considerado idoso. Pessoa idosa, isso. E aqui no Brasil, 60. E a média, né, você perguntou. Vamos lá. A média ao nascer... Qual que é a média de vida, né, do brasileiro, da América do Sul? A média ao nascer é algo em torno de 73, 75 anos. Tá. Ao nascer. Só que quem chegou aos 73 anos vai aumentando esse cálculo, sabe? Então, a pessoa que tem hoje 73 anos, a média já sobe, vai subindo para 82. Eu acabava de dizer agora há pouco, a gente tem dois Brasis, né? Isso. A gente tem o Brasil da classe A e B e o Brasil da classe C e D, né? Isso. Se você pegar um trabalhador rural, tá? E um empresário com 60 anos, são completamente diferentes. Sim, sim. No trabalhador rural, você vai olhar os 60 anos bem pesados e bem vividos nele. Sim. No empresário, não. Você vai dar lá para ele os seus 45 anos. Sim. É isso? Entre aspas, viu? Entre aspas, porque eu... Aquele que se cuida, né? Tô falando daquele que se cuida. Isso. Que faz exercícios. Que tem grana, né, para fazer isso, fazer aquilo, comprar isso, comprar aquilo, sim. Sim. Mas, por outro lado, aquele pobrezinho que mesmo que com poucos recursos for muito bem orientado dentro daquele meio dele, ele consegue... avançar muito, avançar demais na sua expectativa de vida. Consegue avançar bastante esses 73 anos aí? Muito, muito. Seguindo as orientações de maneira adequada. Com que idade nossas células começam a se oxidar? Bom, quando nós nascemos já começamos a oxidação. Em linhas gerais... Em termos de ter que procurar um geriatra... 50 anos. 50 anos. Sim, e resumindo, né, bastante, algo em torno de 50 anos, porque o nosso corpo já começa a mudar demais, ok? O funcionamento celular, a nossa altura começa a reduzir, as próprias doenças, vamos falar, entre os 50 e os 60 anos. Aos 60 anos, as nossas células mudam demais. As próprias doenças se apresentam de maneira diferente. Não é qualquer remédio que podemos estar tomando aos 60 anos, não é qualquer associação de remédio que pode estar fazendo aos 60 anos, e os outros médicos não têm a obrigação de estar sabendo isso, até porque, veja bem, é igual eu querer tentar entender a vida de uma criancinha. Eu não vou saber muita coisa, quem vai saber mais é o pediatra, ok? E na geriatria é a mesma coisa, o geriatra, ele sabe muito a questão da polifarmácia, da questão dos medicamentos, as doenças, como elas se apresentam de maneira diferentes e nunca vêm sozinhas, né? Com o que a gente deve se preocupar a partir dos 60 anos? Com bastante coisa. Estávamos falando agora há pouco dos exercícios físicos, né? Não importa a idade que começar, tem que fazer, né? Tem que estar fazendo. Muitas vezes eu falo, às vezes aquele vozinho de 90 anos, eu falo, olha, o foco não é virar atleta, é sair do sedentarismo, procurar fazer uma atividade, tentar ganhar ou manter um pouco de massa muscular, porque a partir dos 60 começamos a perder demais. Até antes, perder demais. Mas a partir dos 60 o negócio degringola mesmo.
Resumindo, sim, para aquela pessoa que não vem se cuidando, né? O negócio muda e muda muito. E a família acha, muitas vezes, que é coisa da idade. Ele tá vozinho mesmo. E o assunto não é por aí. Tem sempre como mudarmos alguma coisa. A melhor coisa seria a musculação? Isso. A musculação. Isso. Com um profissional adequado, porque Isso. é diferente você pegar um profissional que vai dar aula para uma pessoa jovem, o profissional que vai dar aula para uma pessoa idosa tem que saber como é que vai ser essa atividade física do idoso. Né? Exato. Cada um tem uma performance diferente. Né? Então, vamos lá. Para a pessoa número 1, você não pode pegar muito pesado no ombro direito. Para a pessoa número 2, o joelho esquerdo tem que ter um cuidado especial. Então, tem que ser algo individualizado. E a gente começa com as artroses da vida, né? Com as oses da vida, osteoporoses, artroses, e aí vem, Isso. Né? Quanto às doenças que a gente costuma ter, como uma gripe, uma diarreia, isso é preocupante, mais preocupante no idoso? Com certeza. Você falou da gripe, né? Então vamos lá. A primeira coisa que eu vi de esquisito quando eu vim para o interior de São Paulo é o seguinte: lá na capital nós já falamos de vacinas do idoso, da pessoa idosa, há mais de 15 anos. Né? Existe o calendário vacinal da pessoa idosa, onde tem lá algumas vacinas, como, por exemplo, herpes zoster, pneumococo 1323. Da pneumonia. Isso, aquela que toma a cada 5 anos. E aqui eu percebi que mais de 2/3 dos idosos, e olha que eu atendo classe A, classe B, classe C, eu te garanto que em todas essas classes, ninguém foi orientado com relação a isso. Eu estou aqui na cidade coisa de 5 anos, mais ou menos, né? E é uma das preocupações, porque veja bem, após os 60 anos, por melhor que a pessoa se cuide, a tendência... A imunidade cai? A imunidade tende a cair. Por melhor que a pessoa se cuide, a imunidade tende a cair. Por isso que fala assim, 2 coisas matam o velho, tombo e pneumonia. Mais ou menos isso, Tombo e gripe. Então tem que estar com as vacinas em dia, né? Só que essa da pneumonia é um pouco cara, né, doutor? Sim, mas pelo SUS, a pessoa consegue com existem alguns CIDs, né, que são algumas doenças que a pessoa acaba conseguindo. Por exemplo, o idoso que tem diabetes, insuficiência cardíaca, alguma coisa nesse sentido de doença, nós conseguimos de graça ali para a pessoa. Qual a importância da alimentação equilibrada para o idoso? Vamos dizer resumidamente que é pelo menos 1/3 que geralmente eles falam assim, eu já tô velho, deixa eu comer o que eu quiser, não é assim? É assim. Então, na faixa etária aí dos 50, 60, 70, aquela coisa de dieta low carb, né? Procurar comer mais aí nutrientes vegetais, tentar se preocupar com o consumo de carne vermelha, embutidos, enlatados. Diminuir. Agora eu vou te falar uma coisa que é interessante, que a maioria dos próprios médicos não sabem. Tem muito idoso de 100 anos, por exemplo, eu tenho alguns já aqui em Araçatuba. Fiquei pasma quando ele me contou que ele tem alguns idosos que ele atende de 100 anos. Mas tem isso ainda, doutor? Tem, e está aumentando cada vez mais. Então, assim, conforme nós vamos envelhecendo, a partir dos 60, 70 anos, nós vamos perdendo o paladar para os alimentos. Vai chegar num ponto lá nos 95 anos, 90, 95, que eu tenho pacientes que a família já tentou de tudo com alimentos salgados e nada deu certo. Tentou de tudo mesmo. Tudo com alimento salgado e nada deu certo, nada. E ele não quer salgado, essa pessoa. Só quer doce. Então, e vamos dar doce para ela. Então, hoje, por exemplo, essa pessoa almoçou... Frutas ela aceita? Não. Não? Hoje, mas nós conseguimos embutir nos doces. Então, veja bem, tenta imaginar um pudim de padaria, imaginou? Só que não é um pudim de padaria que ele come. É um pudim feito por nutricionista, onde tem proteína, tem vitaminas, tem sais minerais. Entendi. Tem tudo ali que ele precisaria numa refeição do almoço, tem tudo no pudim ali. Tá. Então, assim, nós tentamos adequar, porque não adianta eu querer forçar algo que não vai acontecer nunca. A deglutição também não é afetada? Também. É por isso que nós sempre temos... O geriatra sempre trabalha com uma equipe, né? Nutricionista, o fonoaudiólogo, por exemplo, né? Que trabalha bastante com a questão da deglutição, né? Então, nós tentamos unificar
e individualizar o tratamento para que essa pessoa tenha uma qualidade de vida cada vez melhor, né? Que os anos vão passando e a qualidade de vida não caindo, e sim aumentando. A pessoa a partir dos 50 anos já deve procurar um geriatra. Ah, com certeza. Com que periodicidade? Varia muito de paciente para paciente por conta das doenças, né? Tem algumas doenças que a cada mês temos que ficar vendo lá o paciente. E aquele paciente que de 50 anos, que joga, que trabalha, que joga tênis, que faz isso, faz aquilo, uma vez por ano já está o suficiente. A gente tem muito medo da demência, né, doutor? Sim. Tanto da demência por idade, quanto do Alzheimer. Certo. Não é? Qual seria a prevenção? Existe prevenção para Alzheimer? Então, a doença de Alzheimer, por que ela está tão falada atualmente nos últimos, vamos colocar, nos últimos 15 anos ela está tão falada, né? Porque a população envelheceu e o mundo não se preparou para isso, né? Antes nós morríamos muito cedo. Hoje nós estamos vivendo... Que vai ter demência todo idoso, dependendo até que idade você chegar, você vai ter, não é isso? Demência senil... Né? Sim. Ou o Alzheimer. Mas o Alzheimer mais nos preocupa, não é? Sim, sim, porque ele é o mais prevalente, né? Dentro do mundo das demências, a doença do Alzheimer é o mais prevalente, né? Então, a questão da idade, né? Como eu disse, tem alguma prevenção a ele ou como estacioná-lo? Tem. Existe como você arrastar o diagnóstico mais para frente, porque o fator principal é a idade. Então, uma pessoa de 60 anos, qual é a chance? Vamos imaginar uma população de 1.000 pessoas, onde todas elas são atletas, se cuidam, comem, a alimentação é perfeita e tudo mais, tudo perfeito. Então, assim, qual é a chance matemática de uma pessoa de 60 anos de abrir um quadro de Alzheimer? É 0,2, 0,5%. O problema é que as chances matemáticas vão dobrando a cada 5 anos. Então, você vai chegar aí na casa dos 75, 80 anos com uma chance aí de 20, A gente começa 30... a ver a demência, que a gente não sabe se é Alzheimer ou se é demência senil, a partir dos 80 que a gente começa a observar mais, né? Isso. Né? A gente fala, a avó tá gagá, né? Sim, não é assim? Sim. Porque existem as perdas naturais da idade, então existem dois tipos... Começam a morrer os neurônios. Existem dois tipos de envelhecimento. O envelhecimento normal, o natural, o que vai ocorrendo mesmo, você querendo ou não, né? Onde nós vamos perdendo a atenção, o foco, né? E alguma coisinha de palavras, memória imediata. Então, o poder do foco, né? Nós vamos perdendo naturalmente... com o passar da idade. Do tempo. Isso é natural. Existem alguns medicamentos, existem algumas estratégias que nós conseguimos, de certa maneira, contornar isso aí para a pessoa ganhar mais anos de vida sem esse problema, tá? E então eu sou geriatra, né? E sou cardiologista geriátrico, então eu só atendo idosos aí há 17 anos, né? Pelo menos. Então nós trabalhamos sempre dentro dessa área da prevenção. A alimentação, a questão da prevenção das artérias, né, entupimento de artérias, que você... A gente sempre vai ter que se preocupar com a área cardíaca de um idoso? Sempre. Mesmo que ele não tenha histórico, a gente tem que se preocupar? A partir dos 40 anos já. Mesmo a partir sem dos 40 anos, mesmo sem histórico, a partir dos 40 anos já. E eu vou muito mais além. Quando eu me formei há 22 anos atrás, nós pedíamos... colonoscopia, né? Para aquela pessoa que se queixava de dor no estômago, dor na barriga, alguma queixa. Aquela pessoa que tinha uma constipação. Aí pedíamos. Hoje não. Hoje, aos 45 anos, já pedimos colonoscopia porque aumentou muito a incidência de câncer de intestino. Então, para você ver Já se sabe ao que se deve isso? A alimentação? Não. Exato. Estresse, alimentação? Estresse, alimentação. A turminha da década de 60, 70, 80, que hoje está com seus 50, 60, 70 anos, que naquela época não tinha muito controle do que chegava no Brasil, do que era... Não tinha mesmo, né? Então, estamos colhendo esse fruto aí, né? Basta entrar nas redes sociais da vida, que você vai ver um monte de gente famosa com 50 e poucos anos, 60 e poucos anos, com já bolsa de colostomia.
que então, assim, tem aumentado, então, a incidência de câncer de intestino. De intestino também. Então, para você ver, eu vou retornar ao começo do nosso assunto, a palavra envelhecimento. Quando que começamos a envelhecer? Por volta momento que nasce? Por volta dos 50 anos, que já começa um monte de probleminhas ali. Começam a aparecer. Que nós já temos que ter uma visão 360 graus para tudo isso, porque esse cidadão que tem 40, 50, daqui a pouquinho vai ter 55, Mas hoje, 60. geralmente, quem tem um poder aquisitivo, quando está nos 50 anos, ele está no auge, né? Sim. Ele não vai pensar, eu preciso ir num geriatra, preciso começar a me cuidar e tal, porque eu tô ótimo, olha aqui como eu tô ótimo, né? Então, eu tenho um amigo industrial em São Paulo, ele tem exatamente isso, 50 anos, né? Tem classe A, ômega, A, alfa, W ao quadrado, ao cubo, né? Em social. Não, mas eu não preciso, não sei o quê. Por coincidência, eu estava com a minha maleta no meu carro. Vamos ver tua pressão? Tá? Vamos avaliar a tua pressão? Vamos. 18/12. De 50 anos e sem sintomas, né? Vamos ver isso, vamos ver aquilo. Começamos a achar coisas. Falei, você não vai chegar até os 60. A pressão tende a subir, não é, doutor? Com a idade? Tende. Eu tenho exemplo da minha mãe, e acho que comigo vai acontecer a mesma coisa, porque pressão baixa. Sim. Né? Sim. Minha mãe também tinha pressão baixinha, igual a minha. Só que a minha mãe, depois dos 80, a pressão começou a subir. Por que acontece isso? Um dos motivos, nós vamos ficando mais sensível ao sódio. O primeiro motivo, mais sensível ao sódio. Segundo motivo, as nossas artérias vão endurecendo. Com o passar da idade. Terceiro motivo, a questão alimentação, né? Quarto motivo, se o pai e a mãe era hipertenso ou não, aí vai somando. Eu, por exemplo, não tive pai e mãe hipertensos. Não, eu não sou hipertensa, eu tenho colesterol alto, tomo remédio, tal, sou medicada. Mas isso é um motivo de alerta, não é? Sim. Nós temos que lembrar que a questão genética... E eu não me alimento mal. Sim. Nós temos que lembrar que a questão genética é apenas 15% do teu objetivo final, que é chegar lá aos 100 anos jogando tênis, por exemplo. Certo. É 17%. Há 10 anos atrás achávamos que a genética era 80%. E hoje... É algo em torno de 15%. A maneira que você vive, o que você consome, são os outros... Vai além disso. 85%? Vai além disso. Não é só o que você come, não é só o que você... os exames. Um dos pilares bastante significativos é o propósito de vida. Né? Como você enxerga a vida, estresse, emoção. Isso é um dos grandes pilares do envelhecimento positivo. Outra coisa que acomete bastante os idosos, depressão. Muito, tá? muito. Que ele já criou os filhos, ele já não trabalha mais muitas vezes, às vezes o cônjuge já morreu. Sim. Né? Sim. Como é que faz? E às vezes esses idosos, eles são muito reticentes, eles não querem procurar ajuda. Exato. Se você tem um parente nessa condição, o que a gente faz? Bom, dentro de uma consulta geriátrica normal, um dos assuntos que abordamos é a depressão, mesmo que nós sabemos que é uma doença prevalente, né? Então, nós além dos exames normais, né? Poxa, colesterol, triglicérides, diabetes, tireoide, enfim, né? Função renal, função do fígado, abordamos a memória, abordamos o humor da pessoa. Toda vez que pisou no consultório é abordado a questão do humor. E de fato muitos não assumem que estão com depressão porque o idoso vê a depressão de uma maneira diferente de uma pessoa mais jovem, né? Então muitas vezes você passa um remédio, não toma, e isso vai se agravando ao longo dos meses, dos anos, né? Ele acha que ele não é depressivo. Acha que não é. Que ele não está depressivo. Que não está depressivo, né? Então, eu não preciso disso. Mesmo a filha vindo junto em consulta, confirmando toda aquela história de que mesmo tudo bate. Mesmo ele respondendo as perguntas e estando constatado. E a filha, o parente ali confirmando tudo aquilo ali. Né? Assim, a gente sabe hoje que a qualidade de vida de você medicado é outra. É outra, né? é outra, é outra. Né? Nós temos que lembrar que um dos motivos que estamos vivendo mais é a questão dos remédios. Quem já tem problemas psicológicos, assim, eu vou falar que eu sou louca. Quem já tem, por exemplo, problema com depressão e com ansiedade. Sim. E é medicado, tá bem. Com a idade isso piora?
Depende muito do acompanhamento, né? Não adianta estar tomando o melhor remédio do mundo, né? Tá lá com o melhor terapeuta do mundo, ir lá para Nova York. Se toda vez que você chega em casa, encontra um problema. Aquele problema ali o gatilho. Que te afunda, o gatilho, né? Então tem que ser tudo abordado de maneira mais ampla, né? A tendência, em linhas gerais, se não for administrado adequadamente, é ir piorando ao longo da idade. Vai piorando ao longo da idade. Sim, porque você vai passar pela fase das perdas, né? Perda da esposa, a perda da melhor amiga. Você vai ver seus amigos morrerem. Né? Eu tenho uma tia com 92 anos que ela fala, eu tô vendo minhas amigas irem embora. Né? E, por exemplo, a perda do cônjuge. Sim. Como é que os filhos devem tratar esse idoso que perdeu, nossa, vivi 50, 60 anos com aquela pessoa, a pessoa morreu. Sim. É óbvio que aquela pessoa tem uma tendência, a depressão tem uma tendência muito forte a isso. Sim. Como é que os filhos devem tratar? Bom, primeiro os filhos devem se reunir, né? Muitas vezes os filhos um nem falam com o outro, mas os filhos têm que... Começam a brigar pela herança. Já começa. Os filhos têm que ter essa reunião, né? Para falar sobre o pai, sobre a mãe, né? E como é que vai ser esse gerenciamento daqui por diante, né? Tem aquela questão da síndrome do ninho vazio, já começa por aí, né? Os pais com 60, ou até antes, os filhos vão embora. E tá falando muito... Mas eu acho que filho ir embora não é tanto problema. Acho que o maior problema é quando você perde o seu companheiro. Também, mas olha, tem a síndrome do ninho vazio, né? Que é bastante famoso. Agora, você já ouviu... Todo mundo passa por isso. Você já ouviu falar da síndrome do ninho cheio? Tem. Já ouviu falar? Sabe que chega aquela hora que você fala assim, vamos cada um pra tua casa, pelo amor de Deus. É quando aqueles mesmos filhos que foram embora, aos seus 20 anos lá, estão retornando com seus 48 anos... com os filhos e não sei o que. Desempregados, usando droga e etc. Nossa, e tal. Aí... pesado. Então tem bastante isso também. Então tem que ser um olhar mais 300... Esse idoso que perdeu o seu companheiro, dependendo do grau da tristeza, é mais interessante medicar? Com certeza. Cada vez mais, cada congresso, cada ano que passa, está se provando cada vez mais isso, a indicação do tratamento. Vamos colocar 5 anos atrás, vamos supor que eu acabei de fechar o diagnóstico aqui do paciente, né? Não, vamos esperar, antigamente nós falávamos isso, não, vamos esperar os exames chegarem primeiro e para depois entrar. Não, hoje já tem que entrar com o remédio. Já tem que, para não perder esse tempo de tratamento, até porque todo antidepressivo demora 15 dias para frente. Em linha de gerais, de 15 a 30 dias para começar a surtir efeito. Então, quanto antes começar, melhor. O que os filhos, quais são os indícios que os filhos podem perceber, não só quando perdeu um ente querido, não, mas quando o idoso começa a estar depressivo, começa a ficar depressivo? Ótima pergunta. Mudança de comportamento, né? Mudança da tonalidade de voz, o se cuidar. Poxa, minha mãe... Era super vaidosa. Nossa, era super vaidosa. Olha, de uma semana pra cá já não tá mais... Tô dando exemplos apenas. Poxa, não tá mais passando batom pra ir na padaria. Antes ela passava, agora não tá mais. Passava perfume, não passa mais. Exato. E, por exemplo, não fazer mais as coisas que gostava de fazer, por exemplo. Mas são coisas sutis que passam batido pela família, né? Gostava de ler, não tá lendo mais. Então, ou gostava de ir no culto, né, aos sábados ou domingos. Já tem 2 meses que não vai, tem ido uma vez por mês e ia toda semana. Então, são coisas que dá para você ir observando para acender aquela luz para tentar levar Peraí, acho que tem uma depressão aí. Alguma coisa tá errada. Não necessariamente uma depressão, mas alguma coisa tá errada aí. Tá. Então, assim, qualquer indício desse acende a luz vermelha. Acende a luz vermelha. Com relação a se cuidar, além do exercício físico, além da alimentação, o convívio familiar é importante? Eu diria que é 90%, assim. Mas não vamos colocar em números, vamos colocar que é extremamente importante. Extremamente importante. Extremamente importante.
Mas não acontece muito, assim, na maioria das vezes, que o velho é colocado de lado? Sim, é colocado de lado. Inclusive eu tenho uma grande amiga em São Paulo, ela é juíza, né? Uhum. Esqueceu de pintar o cabelo numa época da vida dela lá e começou a sair na rua. E ela falou comigo, Fernando, você acredita que nos mesmos lugares que eu ia, as pessoas me cumprimentavam, me abraçavam? Eu comecei a perceber que eu fui começando a ficar de lado. Uhum. Com os cabelos brancos, Então aí montamos alguns trabalhos, né, científicos acerca disso. Uhum. O olhar do ser humano, o olhar da pessoa mais jovem para um idoso, né? É um olhar assim, a gente depois dos 50 anos, eu diria, já começa a sentir esse preconceito. Né? Que Sim. tipo assim, numa conversa você não... Eles não te convidam, eles não te convidam mais para muitas coisas. Uhum. Numa conversa, se tem gente mais jovem, você começa a ficar mais isolado. O jovem não tem a mínima percepção de que ele vai envelhecer, não é? Para uma pessoa que tem 18 ou 20 anos, a sensação... Eu diria que até mais, viu, doutor? Diria que até 30, 40 também. Não, sim. A pessoa que tem hoje seus 25, 30 anos, ela tem a sensação que vai viver 600 anos. Aham. Só que... daquele jeito, né? Daquele jeito. Uhum. Só que vai chegando 40 e poucos, ela vê os amigos ficando doente, vê, sabe? Aquela pessoa que fuma com probleminha ali já, tendo que usar bombinha. Uhum. Então ela vai ver que, poxa, eu sou vulnerável, né? O tabagismo é um grande problema de morte precoce? Sim. É um dos maiores? É um dos maiores. Um dos maiores. Uhum. Inclusive, eu queria aproveitar esse link e falar sobre como é que chama os vapes? Isso, eu vejo a molecada usando, eu falo, isso aí é pior que cigarro. Você não está fumando cigarro que você acha que isso aí não está te fazendo mal. É pior, não é, doutor? É pior, tá? Então, hoje eu tenho um amigo... Não estou falando para fumar, não para fumar nada, porque qualquer tabagismo faz mal e isso aí faz mais mal ainda. E cada vez mais está chegando nos hospitais, para os pneumologistas aí, pessoas de 20 e poucos anos, 30 e poucos, já com câncer de pulmão. Causados pelo vape. Por exemplo, vape, cada vez mais com problemas relacionados a isso, que muita gente achou que veio substituindo o cigarro de uma maneira mais light e não. Uhum. Então tá aumentando. Tá aumentando, Essa molecada tá procurando sarna para se coçar, ou seja, tá procurando doença. Exato. E uma informação interessante sobre o cigarro. As classes A e B, mais A, praticamente estão parando de fumar. Uhum. Em compensação, a C e a D dobrou o fumo. Dobrou? Entre aspas. Aumentou bastante. Por quê? Tem alguma explicação isso? Não, estão pesquisando ainda. Talvez seja ansiedade, né? Alguma coisa nesse sentido. Uma ansiedade, uma depressão mal abordada, né? Na minha... adolescência, quando comecei a 15, 16 anos, era bonito. Ai, que bonito, é charmoso. Não, eu peguei essa fase, né? Eu tenho 49. Mas eu, graças a Deus, não consegui tragar. Entendi. Achava, fiquei uns 3 meses tentando tragar, não consegui tragar. Falei assim, era algo bonito. Pra quê que eu vou ficar botando essa fumaça? Sim. Se eu não sei tragar, não vou aprender a tragar, não. Entendi. Vou aprender, porque meus pais fumavam inveteradamente, e eles diziam, o que vocês querem fumar, vocês podem fumar. Nenhum dos 3. Nenhum dos 3 fumava. Sim. E eu comecei nas festinhas, acender um cigarro porque achava bonito, e falei assim, gente, pra que eu vou ficar com essa porcaria na mão se eu não trago, se eu não, né? Graças a Deus eu tive essa consciência cedo. Nós já temos esses dados. As classes A, principalmente A e B, estão cessando o tabagismo, em compensação... Mas os jovens da classe A e B estão nesse vape aí. Não, sim, mas estão saindo rápido também. Estão saindo rápido? Estão saindo rápido. Estou falando a grosso modo, tá? Certo. As classes C e D não, estão entrando de cabeça. Parece que ia ter uma proibição, né, desse vape? Tem. Né? Sim, até porque está aumentando muito o número de casos de câncer de pulmão, enfim, de boca, de garganta, dessa turma aí. Doutor, que cuidados o senhor diria para as pessoas começarem a tomar mais, a olhar mais a partir dos 50 anos? Em linhas gerais? Em linhas gerais. A grosso modo, o assunto é muito amplo, tá? É muito individual, mas a grosso modo,
uma dieta low carb, um exercício físico com o professor. Ou seja, o que é low carb? Comer menos farinha, menos farináceos, açúcar, né? Mais açúcar, farináceos. Isso, em linhas gerais. Difícil, né? Mais verduras, dá pra... Então, assim, em linhas gerais isso, mais exercício preferencialmente com o professor, procurar um propósito de vida bacana, né? O tal do foco. O tal do foco, né? O propósito de vida, o porquê que eu estou levantando cedo hoje, né? Tentar trazer mais prazer para a vida. Ter algo para fazer é muito importante. Exato. Preferencialmente algo que a pessoa goste, né? Tá. Esse é um dos pilares do bom envelhecimento. Fazer algo que você goste. Isso. E uma vez por ano, pelo menos, tá indo lá no seu médico fazendo um check-up, né? Com exames, porque nós sabemos que a maioria das doenças, elas começam sem dar sintomas nenhum. E a gente se acha meio que super-homem e super-mulher, não tem nada, não tô ótimo lá, nossa, faço exercício todo dia. Exato. Né? Que nem meu marido, jogo tênis 4 vezes por semana, mas não posso saber, né? Tem que fazer uma checagem após os 70 a cada 6 meses. Outra coisa que, aí eu não sei se seria muito sua área, né? A gente começa a engordar depois dos 50, metabolismo, 60, né? O metabolismo faz isso, né? Se você pegar o tratado de geriatria, tem tudo ali, né? Desde zumbido no ouvido, tontura, a questão da obesidade sarcopênica, que é do idoso, você fala né? Da barriga, né? Porque o idoso vai perdendo muita massa muscular, né? Então existe um assunto que chama obesidade sarcopênica, então você vai ver essa gordura da barriga é a mais perigosa, falando em cardio, né? Em relação a AVC, essa é a mais perigosa. É a mais perigosa. Estresse, hábitos de vida, né? Que dá para mudar. Tem tudo isso aí. A questão da memória e procurando... então outra coisa. Fala assim, se a gente antigamente falava assim, minha avó fazia muita palavra cruzada. Sim, né? sim. Esses quebra-cabeças, ler, isso daí ajuda você... Ajuda muito, ajuda muito. Na questão da memória? Ajuda muito. Eu sempre falo para as pessoas, olha, você gosta de ler? Não, mas você tem um livro em casa? Doutor, eu não sou desses de comprar livro. Pelo menos uma Bíblia você tem em casa? A Bíblia eu tenho. Então vamos começar. Um salmo por dia. Leia lá, começa com Gênesis, lê uma página só por dia, leia quantas vezes forem necessárias, até ver o tanto que você achou que aprendeu, e 5, 6 horas depois, tenta fazer um resumo daquilo. Daquilo que você... Isso, já é um belo exercício, tá? Aprender um idioma novo, né? Eu tenho um paciente de 90 anos, por exemplo, que o sonho dele era ir lá na Itália conhecer o Papa, mas ele queria falar um pouco de italiano, já está há 2 anos fazendo, a memória dele deu uma boa melhorada. Estou dando um exemplo. Uma pessoa de quantos anos? 90 anos. 90 anos? Veja bem, lá em São Paulo eu trabalhei muito com a comunidade judaica por conta do hospital que eu trabalhei, então... Que era o Einstein. Então assim, veja bem, as pessoas, né... tem muita gente que falava o hebraico, mas não escrevia. Igual tem muita gente que fala o japonês, mas não escreve. Fala o inglês, mas não escreve. Então, poxa, vamos voltar para a escola de maneira educativa e para melhorar a cognição. E, de fato, só com o tratamento não medicamentoso, né, você já vê uma melhora nessa pessoa. Certo. Entendeu? Então, é bastante importante. Então, alimentação, exercícios físicos, né? E tá sempre com a mente ativa, em exercício também. A mente ativa também. Né? Com certeza. Para você ver que aqui no Ocidente nós usamos cadeira para tudo, né? Lá em Okinawa, por exemplo, no Japão, muitas famílias nunca não tem cadeira. Então é um senta-levanta o tempo todo. Desde criança senta e levanta. Vai lá ver o número de Alzheimer, vai lá ver o número de queda, de fratura, é muito baixo. Entendeu? É claro que com a idade menor, é menor. No Japão é menor. Existem 2 Japão, vamos dizer assim. Aquele ocidentalizado, né? E o que ainda não está ocidentalizado. Isso, aquele que tem aquelas tradições ainda, que é tudo muito vegetal, tudo muito peixe. Tem regiões ali que eles andam demais. Não, o que é muito ocidentalizado a gente vê pelo que a gente vê na televisão, pelos programas, que eles comem muito fast food também e tal, infelizmente, né? Sim. Mas onde você vê, existem os pontos azuis que as pessoas podem ver na internet. Lá no Japão, na China, nesses lugares existem
E na praça, exercícios físicos que qualquer um pode ir lá e fazer junto. Exato. Tal, eles fazem exercício todo em grupo. dia, tudo em grupo isso, ali. Que acaba ajudando. Que acaba ajudando. Hoje existem lá os pontos azuis do planeta, né? Virou até livro, tem nas séries aí, onde o que foi detectado nessas pessoas onde se vivem aí 90, 100 anos, bem, mas bem, né? Você vê muita coisa em comum. A alimentação, muita verdura, muita... Atividade física. E manter a mente ativa. Manter a mente ativa e saber lidar com estresse. Saber lidar com estresse. Saber lidar com estresse. Tem um rabino muito amigo meu, ele tem hoje quase 100 anos, ele fala, Fernando, você já reparou que na vida 95% das preocupações nossas, de fato, nunca ocorreram? Por isso se chamam pré-ocupações, porque você está ocupando antes do que deveria a sua mente. Exato, né? Exato. Doutor, muito obrigada. Nossa, muito obrigado. Por ter vindo. Foi assim, bastante, como posso dizer, não é elucidativa, esclarecedora, né, a nossa conversa. Eu espero ir lá ser sua paciente em breve. Será um prazer. Muito obrigado a todos vocês, tá? Para vocês um beijo e até a próxima semana com mais um Histórias.